Olá, meu nome é Hugo, eu faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança, de São Francisco de Assis, e atendendo à programação de palestras virtuais imposta pelas necessidades de distanciamento social da pandemia que estamos vivendo, eu vou falar hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mais precisamente sobre a parábola Os Trabalhadores de Última Hora, que está contida no Evangelho de Mateus, também no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. Nessa parábola, Jesus faz uma comparação. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. E ele ofereceu para eles 1 denário para cada um por dia. E mandou eles para a vinha. Eles foram. Depois faltaram mais trabalhadores, né? Porque talvez nem todos trabalhavam com o mesmo empenho, etc. E ele foi à 3ª hora do dia, encontrou mais trabalhadores na praça e falou: olha, vão vocês também e eu vou pagar o que for razoável. Podem ir. E assim foi feito. Eles foram, começaram a trabalhar e depois o homem saiu de novo, na 6ª e na 9ª hora, mais 2 vezes, encontrou mais trabalhadores disponíveis, sem fazer nada, e mandou também para a vinha, mediante a promessa do mesmo pagamento. E depois, já no final da jornada, na 11ª hora, ele ainda encontrou na praça alguns trabalhadores disponíveis, e chegou até eles e falou: e vocês por que não foram para a vinha? Tem trabalho lá ainda, né? E eles falaram: não, nós não fomos porque ninguém nos assalariou, ninguém nos chamou. E o homem falou: olha, podem ir, tem trabalho lá ainda, né? Vão lá e trabalhem até o final. Muito bem. Foram, se juntaram aos outros, trabalharam, terminou a jornada. E quando terminou a jornada, o Senhor falou para um dos seus homens, que era responsável pelo pagamento, e falou: olha, vai e paga 1 denário para cada um, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. E assim foi feito. Ele foi, chamou os que chegaram na 11ª hora e os que chegaram nas horas subsequentes, né? E quando foi pagar aos primeiros, os primeiros chamados, eles estavam julgando que iam receber mais, porque trabalharam mais, né? Trabalharam todo o dia. E então eles se queixaram para esse pai de família que os convocou e falou: olha, por que você está nos pagando o mesmo valor que está pagando aqueles que trabalharam somente 1 hora, agora no final da jornada? Nós trabalhamos arduamente o dia inteiro, com muito calor, sol, né? E não é justo recebermos a mesma quantia. E o pai de família falou: mas por acaso não é este o valor que combinaste comigo? E eles falaram: então, ide, segue em frente, que é meu direito poder assalariar a cada um mediante os valores que eu acho justo, né? E fim de papo. E aí São Mateus encerra a parábola dizendo: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados
e poucos os escolhidos. Muito bom. Vamos procurar entender essa parábola. O pai de família, citado na parábola, está representando a Deus, que convoca os trabalhadores para a sua seara, para o seu mundo, para o seu reino, né? Para todos que estão aqui nesta casa, que é uma das suas moradas, né? E ele convoca toda a humanidade. A vinha, que é o reino dos céus, é um lugar escolhido na parábola, porque dentre todas as culturas agrícolas, principalmente as que são irrigadas, é a que emprega mais gente, né? Apenas por isso. E lá o trabalho é muito diverso, né? Há muitas especialidades de trabalho. Então, tem o manejo do solo, o preparo do solo, né? O preparo da terra, a abertura das covas, a colocação do calcário nas covas, o plantio das mudas, o adubo após a brotação, a rega, irrigação, né? E depois ainda há uma grande espera até a colheita. Isso leva anos, né? E nessas culturas de uva são feitas por quadrantes, né? Umas estão mais recentes, outras mais adiantadas, mais antigas, e cada uma delas requer um tipo de cuidado diferente. E aquele que é especialista em fazer a rega não pode ser o mesmo que está qualificado para fazer a escolha dos brotos e tudo mais. Cada um, então, entende-se que a cada hora, a cada tempo, tem que ser chamados trabalhadores diferentes, né? Os trabalhadores são toda a humanidade, ok? Então, o que a gente percebe aí? Quem foram os primeiros enviados de Deus para chamar os primeiros trabalhadores? Foi Moisés e os profetas. Eles é que chamaram, conclamaram a humanidade naquela época, dentro de um terreno circunscrito, que era aquele local onde viviam os hebreus, né? Lá esteve Moisés e, claro, foram chamados para que eles viessem a começar a preparar a terra, para que gerações vindouras pudessem seguir com os demais afazeres da vinha e fazer com que a plantação proliferasse. Depois, posteriormente, foram chamados, através de Jesus, 2000 anos atrás, né? Os apóstolos, os mártires, subsequentemente, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, né? E toda uma geração de trabalhadores na seara, né? Que veio a cada um a seu tempo também dar prosseguimento a essa cultura, né? De evolução da humanidade, de plantio, né? E muito bem. E os trabalhadores da 11ª hora, aqueles últimos, nós podemos fazer por analogia, entender que somos nós, os espíritos. Afinal, nós somos a última doutrina religiosa que veio dar entendimento às palavras, aos ensinamentos de Jesus, né? Inclusive, foi
prevista por Jesus, que falou naquela época que num tempo oportuno ele voltaria, né? Mas voltaria de uma forma a poder ficar eternamente conosco. Então entendemos que ele não viria fisicamente. Hoje nós sabemos que ele se referia a uma doutrina, ao conhecimento das suas práticas, de tudo aquilo que ele pregou, né? E isso, então, foi o que aconteceu, né? Jesus nos conclamou há muito pouco tempo a que nós nos juntemos aos demais trabalhadores da vinha. Ou seja, é errado pensar que os espíritas serão os salvadores, né? Nós apenas somos os últimos a serem chamados, mas todos os outros que foram chamados anteriormente, que são representantes de todos esses que foram angariados por Moisés e pelos apóstolos, e enfim, os profetas, os sábios, né? São representantes e outras doutrinas religiosas também, né? Que estão trabalhando até os dias de hoje, que verdadeiramente estão, não todos, mas os que verdadeiramente estiverem trabalhando ainda hoje, né? Então, não é uma exclusividade dos espíritas. Não devemos pensar que só nós somos a bolachinha mais recheada do pacote.